Diogo, começaste no imobiliário sem contactos, sem carteira e sem capital. Hoje investes com consistência, geras mais de 500 mil euros ano neste setor. Lembras-te quando é que pensaste que isto seria mais do que vender casas? Exato. Então, Ricardo, basicamente, como tu acabaste de dizer, eu comecei sem qualquer base, portanto, sem qualquer formação. Fiz tudo com base, como é óbvio, em método, em metodologia. Acima de tudo, tentei-me formar primeiro para depois sim conseguir passar a informação certa ao cliente e o meu início foi muito por aí. Portanto, foi muito na aprendizagem, no rodear-me de pessoas que sabiam mais que eu e que de certa forma estavam dispostas para me ajudar. E eu acho que este negócio, e tu vais acabar por concordar comigo, é muito mais do que dinheiro. Estamos a lidar com pessoas, estamos a lidar com um dos bens mais importantes de uma pessoa, que é uma casa, e temos aqui uma responsabilidade acrescida e, acima de tudo, temos que prestar um bom serviço de excelência ao cliente, porque só assim é que vamos ser lembrados. Sem dúvida alguma. Esse foi o ponto que, passado pouco tempo, me fez ficar na atividade. Foram mesmo as pessoas. O dinheiro depois foi consequência. Claro. Por isso concordo plenamente com o que tu dizes. Como é que era o teu dia antes de entrar no imobiliário? Então, eu antes de entrar no imobiliário estava a tirar um curso esse que era de gestão de marketing. Estava no meu terceiro e último ano da faculdade, quando decidi então suspender a matrícula e entrar no ramo imobiliário. Não foi uma decisão fácil, nomeadamente familiar, como tu deves compreender, em que eu tinha, como é óbvio, não tinha fundos monetários para sustentar uma prestação, neste caso pagar a faculdade, e eram os meus pais que me sustentavam, então de certa forma eu tinha ali um peso em cima de mim, ou seja, peso esse que, como é óbvio, eu gostava da área que estava a tirar, não te vou estar aqui a mentir, mas acima de tudo percebi que gostava mais do imobiliário quando estive na presença de uma pessoa que já estava na área e que me explicou tudo aquilo que eu podia ganhar no imobiliário e que se calhar não podia ganhar num outro curso pelo qual eu estava a tirar. Ou seja, Exatamente. num curso nós acabamos depois por exercer um cargo em que vamos estar a trabalhar para o outro. Nós no imobiliário estamos a trabalhar para nós mesmos, portanto somos empreendedores. E isso de certa forma fez-me ter uma visão completamente diferente do negócio e que me fez então suspender a matrícula na faculdade e iniciar nesta atividade. Eu posso dizer que antes a minha rotina era das 10 às 6, portanto eu entrava na faculdade às 10, saía às 6 da tarde, portanto eram 8 horas de profundos estudos, mas que eu não conseguia... Ou seja, como é óbvio que aprendi bastante, e acho que aprendemos sempre todos os dias uns com os outros, e eu aprendi bastante na faculdade, mas realmente percebi que conseguia ter uma visão completamente fora da caixa se entrasse noutra área de negócio, e essa área de negócio foi o imobiliário. E o que é que te atraiu para isto? O que me atraiu foi, acima de tudo, o fator idade. Portanto, eu quando entrei no ramo imobiliário, eram muito poucos os jovens que estavam nesta profissão, eram 3 ou 4 casos de jovens que já tinham entrado na profissão, mas que ainda não tinham resultados provados nem dados, porque também estavam de certa forma a iniciar a atividade, e eu acabei por ver isso como uma oportunidade. Ou seja, eu fui um pouco na expectativa, no receio, porque eu entrei com 20 anos, ou seja, eu com 20 anos, como é que conseguia passar confiança a uma pessoa com bastante mais idade do que eu? Então fui um bocadinho com receio e na expectativa de perceber como é que as pessoas iam receber o Diogo Maia nas suas casas. A partir do momento em que fiz o meu primeiro negócio, que correu bem felizmente, ganhei uma confiança totalmente diferente em mim e nas minhas capacidades, e o segundo e o terceiro e vice-versa começaram a sair com uma naturalidade completamente diferente e percebi que nesta profissão não existem idades. É verdade, sem dúvida. E lembras-te como é que foi a tua primeira angariação? Primeiro contacto? Lembro perfeitamente. Olha, eu na altura não tinha contactos, portanto estava a iniciar nesta atividade, não tinha contactos. Foi só após o meu quarto mês, portanto eu fiz o meu primeiro negócio ao quarto mês de atividade, e foi um negócio em que eu lembro-me perfeitamente que estava de escala de agência e me ligou uma pessoa para a escala a dizer que queria saber quais eram os serviços prestados pela agência para o arrendamento de uma propriedade. Pronto, e eu, lá está, estava ainda numa fase de formação, não tinha bem ideia ainda de documentação necessária, dos processos em si que eram precisos para fazer a angariação do mesmo imóvel. Pedi ajuda, como é óbvio. Na altura o arrendamento já era um processo que estava em altas em Portugal, portanto uma casa arrendava-se rapidamente. Fiz o processo relativamente rápido e de forma célere e ganhei uma cliente para a vida, que hoje em dia já me trouxe mais clientes e mais negócio. Espetáculo. Quais foram os maiores desafios que sentiste nos primeiros meses? Olha, os principais desafios foram sem dúvida, eu diria a consistência, ou seja, eu quando entrei para esta atividade não me via a trabalhar, por exemplo, como hoje, das 8 até às 10 ou muitas vezes até à meia-noite, portanto muitas horas de trabalho.
E eu acho que esse foi o motivo pelo qual eu não cresci de maneira mais rápida. Portanto, eu era uma pessoa que entrava no escritório às 10 da manhã e saía às 6 da tarde, portanto, trabalhava 8 horas. E para alguém que está a começar nesta atividade, não recomendo nada isto, porque acho que os primeiros meses, os primeiros passos são os mais importantes na nossa atividade e até mesmo para o nosso desenvolvimento. E é aí que eu acho que temos que dar mesmo o chamado o litro, não é? Porque temos, acima de tudo, de rodear-nos de pessoas que sabem mais que nós e que, lá está, temos que nos adaptar à agenda dessas mesmas pessoas, ao tempo que elas têm para nos ensinar. Então eu acho que o fator consistência foi o fator que foi decisivo para eu não crescer de forma mais rápida. Ok. Porquê? Porque eu, por exemplo, tinha um dia que fazia 10 chamadas e no dia a seguir só fazia 2 chamadas. E, portanto, isso num mês de trabalho depois tem os seus altos e baixos e as suas dificuldades. Aliado à consistência, acho que foi também muito o fator organização, ou seja, eu não tinha uma organização do meu negócio, ou seja, organizava o meu negócio consoante a minha vida, e isso é uma perspectiva completamente errada de olhar para o ramo imobiliário. E acho que foi o fator responsabilidade. Eu também não tinha bem a noção da responsabilidade que era estar no mercado imobiliário, que era representar um cliente num dos processos mais importantes da sua vida, e isso só foi possível de perceber ao longo do tempo, ao longo dos meus primeiros negócios, ao longo de todo um método que fui desenvolvendo, e certo. realmente percebi onde é que estava metido e da responsabilidade que tinha perante isto. É uma atividade que ainda não é muito bem vista, não é? Ainda. Está a começar a mudar, mas ainda não é, Claro. ainda não é muito bem vista aos olhos da sociedade. É verdade. Pá, e acho que vão ser de facto pessoas como tu, pá, que vão fazer com que isto se torne uma atividade bem mais digna, seja no setor. Olha, quais são as tuas estratégias favoritas para angariar imóveis? O que é que tu fazes? Sim, qual é o teu segredo? Olha, hoje em dia o meu negócio é 75% digital e 25% tradicional. Ou seja, Ok. quando eu falo em tradicional, não deixo de fazer, embora, como é óbvio, com muito menos rotatividade do que quando comecei, que é o chamado bate-porta. Ou seja, hoje em dia já não o faço, como é óbvio, até porque a agenda já é também diferente do meu início de carreira, já não o faço com tanta rotatividade. Ainda assim, sempre que tenho a oportunidade, faço, porque acho que é uma das estratégias que me deu mais frutos no início da minha carreira e que consegui as minhas primeiras angariações, os meus primeiros contactos, os meus primeiros negócios. Depois acabo por também, de certa forma, me posicionar muito com outdoors, com MUPIs, em zonas estratégicas, também para cada vez que faço uma reunião de angariação naquela mesma zona, o Diogo Maia já ter sido visto antes de eu chegar à casa da pessoa. Por exemplo, tenho um carro personalizado que, de certa forma, até ao dia de hoje nunca me deu nenhum negócio, mas eu faço questão de ter esse carro porque acho que cada vez que estaciono num sítio é mais uma ferramenta de possível negócio. Mas é muito digital, ou seja, e é aquilo que estávamos a falar há pouco. Acho que o mundo imobiliário, mas também outro tipo de negócios, hoje em dia está muito, muito focacionado no meio digital, porque enquanto eu se calhar no meio físico consigo chegar a 100 ou 200 ou 300 pessoas, nós no meio digital conseguimos chegar a milhares de pessoas. Verdade. E é onde está cada vez mais o público que nós queremos chegar. Verdade. Então acabei por me posicionar e acabei por criar a minha própria marca no meio digital, e é o meio onde eu consigo captar não só mais angariações, mas também mais negócio, de uma forma consistente e disciplinada, porque é como eu digo às pessoas, não vale a pena nós estarmos aqui a colocar 3 ou 4 publicações numa semana, ou stories, ou conteúdo, e depois na semana a seguir não fizermos nada. Pois. Isto tem que ser visto com consistência e diariamente Tudo na vida, ao não longo é? de um processo, exatamente. Tudo na vida, sem dúvida. Eu ia-te perguntar como é que tu construíste a tua carteira, mas de facto já acabaste por responder, não é? Pegando muito no digital e também no tradicional, porque acho que o tradicional, É. e tu concordas certamente comigo, acho que não pode ficar esquecido, porque se há uns anos atrás era aquela forma de angariar Verdade. e de vender e transacionar, hoje em dia, como é óbvio, também não pode ficar Verdade. completamente de lado. Então acho que aliar o tradicional com o digital, os dois juntos podem fazer Sim. aqui muita fã, força. não é? Eu sou fã, ou seja, quando eu entrei, sou quase pré-histórico, quando eu entrei no imobiliário não existiam smartphones, não existiam redes sociais, por isso, ou seja, foi dessa forma que eu aprendi a trabalhar e ainda acredito que é por aí que também vêm alguns bons negócios, por isso continuo Sem sempre dúvida. a apostar muito por aí, não é? Já tiveste algum negócio que parecia impossível e conseguiste fechar? Uma coisa que queiras partilhar? Já tive alguns negócios mais desafiantes, outros menos desafiantes. Eu posso dizer que já tive, agora relativamente há pouco tempo, diria há 3 ou 4 meses atrás, um negócio que demorou quase 6 meses a fechar, okay? Um negócio que envolviam várias pessoas, portanto várias entidades, e confesso que houve várias vezes durante o processo que eu pensei em largar tudo e dizer já chega, porque quando nós estamos num negócio que de certa forma nos causa aqui uma ânsia, uma ansiedade, e tu vives isso também diariamente, mas
o que eu aprendi neste negócio é que há coisas que nós não podemos controlar. Nós controlamos aquilo que nós podemos. Tudo o que tudo o que é exterior àquilo que nós podemos controlar, temos que deixar as coisas fluir, e certamente que se acreditarmos que vão acontecer, elas vão mesmo acontecer. Eu posso dizer que estive num negócio de um terreno que envolvia, tanto da parte que estava a vender como da parte que estava a comprar, mais do que uma pessoa. Do lado de quem estava a vender envolvia 6 ou 7 ou 8 herdeiros, não me lembro exatamente, mas envolviam muitas pessoas. E do lado que estava a comprar também envolvia uma pessoa que tinha mais do que um sócio. E entre troca de minutas para um lado, para o outro, advogados, documentos, houve vários momentos durante este processo que eu pensei que as coisas não iam correr bem, mas sempre tive ali uma crença que por mais tempo que pudesse passar, as coisas iam fluir. E eu acho que isso é que tem que ser a nossa mentalidade, a nossa mentalidade do empreendedor, que é, por mais dias difíceis que tenhamos, por mais dificuldades que vamos passar durante todo o processo, é sempre acreditarmos que as coisas vão ser possíveis e de acontecer, porque realmente vão ser. E nós temos provas vivas de que sacrificamos-nos muito pelos clientes, muitas das vezes damos a vida, e as coisas acontecem porque isso é fruto do nosso trabalho. Sem dúvida, concordo plenamente. Como é que tu equilibras a necessidade de fechar negócios com a construção de relações a longo prazo? É ambíguo, não é? Às vezes. Essa pergunta tem que sentido, desculpa, Ricardo. Basicamente, a necessidade de fechar ou querer fechar negócios com relações a longo prazo, ou seja, sacrificas, não sacrificas. Ou seja, por exemplo, o que tu estás a querer também tentar aqui perguntar é no sentido da relação cliente versus depois amizade, é isso? Do cliente versus negócio, ou seja, sacrificas clientes por negócio. Para fechar um negócio, é isso? Exatamente. Ok, então, eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque acho que mais do que negócios nós lidamos com pessoas, e se nós queremos construir uma relação a longo prazo com o cliente, que por sua vez nos pode dar mais referências, mais contactos, nós temos que ser sérios com aquilo que estamos a dizer e, acima de tudo, dignos, porque muitas das vezes não nos colocamos na pele do cliente, na posição do cliente, e só queremos estar ali para fechar um negócio. Eu não me revejo nessa vertente. Pois. Já tive casos, há mais com clientes investidores meus, que eu disse a eles: não comprem este ativo, porque o ativo não vos vai dar a rentabilidade que vocês querem. Era aí que eu queria chegar, exatamente. E por sua vez, vocês depois vão vir chatear o Diogo Maia. Então eu prefiro que vocês não façam este negócio, porque negócios é o que não falta hoje em dia no mercado. Muitas vezes estão fora de mercado ainda, e acho que aí é que estão as oportunidades. E muitas vezes eu digo aos clientes: não compres, porque isso não é um negócio. E o cliente diz-me: porquê? Eu digo: não compres, vais perceber o porquê. E muitas das vezes mais tarde eles dizem: Diogo, agradeço a tua sinceridade, porque eu agora percebi porque é que não é um negócio. Pois. E eu acho que às vezes mais vale nós não fazermos um negócio e estarmos tranquilos, com a cabeça limpa, sem problemas, do que estarmos a meter num negócio que depois não vai dar o retorno que o cliente quer, e o consultor é que fica prejudicado. Mas já tiveste aquele cliente que, mesmo que tenhas dito não vais por aí, ele foi e depois veio reconhecer que errou? Já tive casos em que, mais quando estava a iniciar a atividade, em que a pessoa não confiava ainda muito em mim. Boa. Porque ainda não tinha grandes provas dadas, e a pessoa acabou por adquirir a propriedade, o imóvel. Por acaso era um investidor que estava a comprar para revender, e depois que mais tarde acabou por revender o imóvel comigo, mas a margem de retorno que ele esperava no início do negócio não foi a margem de retorno que ele esperou quando o negócio ficou concluído. Ou seja, houve ali uma diferença, e ele aí percebeu o porquê de eu lhe ter dito que não era um negócio. Exatamente, muito bom. Diz uma coisa, 500 mil euros de comissões num ano não é para qualquer um, não é? E eu sei disso. Estás se calhar talvez no 1% que consegues chegar a esse número. O que é que mudou? O que é que mudou na tua forma de pensar, na tua forma de estar, para conseguires olhar para esse número como um número tangível e de fazer isso várias vezes ao longo dos anos? Acima de tudo, eu acho que houve aqui 3 fatores que foram primordiais para o meu crescimento. Acima de tudo, acho que foi a questão da contínua formação e aprendizagem. Ou seja, eu por mais que esteja num nível que eu considero bastante alto para aquilo que é a realidade, eu sou uma pessoa que todos os dias está à procura de me formar e de arranjar aqui novos métodos e novas competências, de poder de certa forma aprender e consequentemente poder também dar essa mesma informação aos meus clientes, porque eu acho que nós consultores temos o dever de saber mais e de estar mais informados com os nossos clientes, porque cada vez que existe alguma situação, podemos ser nós os primeiros a dar essa mesma informação aos nossos clientes. Portanto, aliado à formação e aprendizagem, que eu nunca vou despender, acho que foi o mindset, portanto a mentalidade. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que acreditou que ia conseguir vencer, ou seja, por mais desafios e por mais dificuldades que ia ter na vida. E eu, quando me comprometo realmente, tanto com um objetivo como com alguém, eu vou até ao fim com a minha palavra, e acho que esse é o fator mais importante também para o meu crescimento.
Portanto, eu quando defini o objetivo de 500 mil euros, muita gente me disse, tu sozinho, lá está, eu quando fiz esse objetivo dos 500 mil euros, nem um assistente tinha, portanto foi sozinho mesmo. Muita gente me disse, Diogo, isso é impossível, portanto, em termos de cabeça, em termos de saúde, isso não vai ser bom para ti, não vai ser bom para quem está à tua volta. Acho que devias ponderar mais e melhor esse objetivo. E eu disse, não, eu vou mostrar que é possível fazer, porque... Lá está, mais a nível lá está, por norma quem está ao nosso lado, nomeadamente amigos e familiares e colegas, gostam do nosso bem, gostam que nós estejamos com saúde, gostam que acima, mais do que negócios, acho que está o nosso bem-estar. Só que eu sou uma pessoa que tenho uma visão de empreendedor e se eu quero continuar a crescer, eu também tenho que me sacrificar e tenho que fazer por mim coisas que não fiz se calhar no ano anterior. E se eu quero continuar a crescer, tenho que definir prioridades e essas prioridades exigem sacrifício por sua vez. E foi um bocadinho por aí, ou seja, sacrifiquei-me muito, tive muitas lutas diárias, muitas dificuldades, mas quando tu vês depois no final do ano o teu esforço a ser recompensado, tu agradeces porque tu é que acreditaste em ti no fundo, certo. Estás a perceber? E eu revi-me muito nisso porque quando cheguei ao final do ano eu pensei para mim, eu consegui, não é que calei muita gente porque eu não sou esse tipo de pessoa, acho que nós temos é que aprender uns com os outros, mas eu fiz perceber a quem estava à minha volta que também era possível lá chegarem. E lá está, e no início deste ano, 2025, tive então que arranjar uma assistente para de certa forma continuar a crescer o meu negócio e também geri-lo de forma saudável e responsável. Hoje em dia coloquei também mais um assistente, portanto já não é só uma assistente, já entra mais um assistente para gerir compradores e como é óbvio que se quer continuar a escalar vou ter que arranjar mais recursos para isso. Sozinho vais até um lado, não é? Claro. Em conjunto, e acho mais longe. E acho que foi muito também o fator, eu acho que a humildade é muito importante neste negócio, acho que é extremamente importante nós percebermos que existem pessoas melhores do que nós, existem pessoas que sabem mais do que nós. E nós estamos, e eu penso desta forma, eu ainda estou muito longe daquilo que eu me revejo daqui a uns anos e tenho que pensar mesmo dessa forma. Eu acho que se nós pensarmos que já chegámos ao nosso limite, vamos estancar e o nosso negócio vai morrer, entre aspas, não é? Então temos que pensar além disso. E acho que estás a pensar muito bem. Como é que defines sucesso para ti? Olha, eu acho que o sucesso pode ser visto aqui em três perspectivas, ok? Eu acho que um empresário de sucesso, acho que é uma pessoa que consegue ter tempo para a família, consegue ter tempo para o negócio, consegue ter tempo para os seus amigos, para quem está em relações consegue ter tempo para a sua mulher, para a sua namorada, consegue ter tempo para ajudar os outros. Acho que é muito importante e eu também me acabo por rever muito nisso porque no início também me ajudaram a crescer o meu negócio. Então eu hoje em dia também sinto que tenho um papel de ajudar os outros, pelo menos quem me pede essa ajuda. E eu acho que o sucesso é muito isso, é ter tempo para a família, ter tempo para o negócio, ter tempo para os amigos, ter tempo para estarmos numa relação, seja com quem está casado com a sua mulher, como quem está ainda num relacionamento com a sua namorada, e acho que sem dúvida tem tempo para ajudar os outros. Acho que sucesso não é só ganhar dinheiro, acho que sucesso não é só ter resultados, acho que sucesso é muito mais do que isto. Sim. Ok. Pegando, estás sempre a pensar em escalar, já alguma vez pensaste em desistir? Já te fizeste alguma... Muitas vezes. O que é que te fez manter na linha? Olha, eu quando estava a iniciar na atividade, como disse aqui há uns minutos atrás, eu tive 4 meses sem faturar um único euro. Ou seja, para alguém que está em 6 meses, portanto, ainda tiveste mais tempo do que eu. E normalmente são nesses 6 meses que se faz o meu primeiro negócio, pelo menos é aquilo que me dizem. Que acho que é após 6 meses de negócio que se faz a primeira transação. E eu tive, lá está, 4 meses sem faturar um único euro. Graças a Deus sempre tive comida na mesa e sempre tive uma casa, portanto nunca tive essa necessidade de estar a trabalhar para ter que pagar contas no início da minha carreira e graças a Deus agradeço bastante por isso. Mas de certa forma senti alguma revolta por ver colegas à minha volta a fazer negócios e eu não consegui fazer esses mesmos negócios. Então ponderei de certa forma desistir, ou seja, o Diogo Maia várias vezes pensou em desistir e terminar o curso que estava a tirar, curso de gestão de marketing. O que é que me fez não desistir? Foi eu de certa forma perceber que se os outros conseguiam, porque é que eu também não podia conseguir? E isso entrava-me todos os dias na minha cabeça de uma forma tão forte que eu cada dia que ia passando, por mais resultados que eu não tivesse, eu dizia para mim mesmo, eu amanhã vou ser melhor do que hoje. E esse mindset de nós tentarmos ser, nem que seja 1% melhores do que ontem, fez-me não desistir e acreditar que era possível. Boa, excelente dica. Há hábitos ou rotinas que acreditas tenham feito a diferença para estares onde estás hoje?
Eu destaco aqui dois, que um deles até acabei por já ter referido, que é a consistência. Ou seja, acho que a consistência neste negócio é a palavra-chave. Não vale a pena eu hoje fechar 5 negócios se amanhã não acordar e não fizer o mesmo. Portanto, nós temos que criar rotinas Certo. consistentes, porque o nosso negócio vive de consistência. Quem não for consistente no negócio tem diversos picos e isto não funciona. E aliado à consistência, à disciplina, ou seja, eu tenho que ser capaz de seguir uma disciplina num negócio, ou seja, de nada me vale acordar hoje às 8 da manhã e ir para o ginásio e de seguida ir trabalhar e depois amanhã acordar ao meio-dia e não fazer nada. Portanto, isto tem que seguir uma série de regras. Claro que cada caso é um caso, há pessoas que querem faturar apenas 100 mil euros, há outras que querem faturar 50, há outras que querem faturar 500 mil. Isto depende muito daquilo que nós queremos para a nossa vida. Agora, cada pessoa, como é óbvio, que tem que ser respeitada, e há diversas visões de cada pessoa. Agora, acho que depende muito daquilo que tu queres para ti e para o teu negócio. Ok, boa ideia. Quando é que começaste a investir em imóveis? Olha, eu comecei a investir em imóveis após o meu primeiro ano e meio de atividade, ou seja, em 2020, na transição de 22 para 23. Okay? Comprei o meu primeiro imóvel numa perspectiva de revenda, portanto não tinha capital quase suficiente para fazer mais do que uma compra, portanto aloquei quase todos os meus capitais próprios à compra daquele mesmo imóvel. Felizmente consegui o retorno que esperava, portanto o negócio correu bem e também me deu aqui alguma força para encarar logo de seguida os próximos negócios. Então, desde 2023 até ao momento atual, que tenho vindo a investir em imobiliário. Sim. Ok. Quais são os teus critérios principais quando estás a avaliar um investimento? Tanto para ti como para os teus clientes? Ok, na base da revenda e da rentabilidade, Exatamente, certo? sim. Então, eu acho que na base da revenda, acho que o segredo está no preço que nós vamos comprar o ativo, o imóvel, não é? Quem compra bem o imóvel, certamente o vai vender bem. Portanto, o segredo está sempre na compra. Está na compra, não é? Como se diz, o segredo está na compra. Portanto, acho que tem que ser bem analisado e avaliado é o valor pelo qual vamos comprar o imóvel. Aliado ao valor que vamos comprar o imóvel, eu não sou empreiteiro nem sou construtor, tenho uma base sustentada pelo qual cada imóvel é colocado o valor de remodelação. Portanto não sou uma pessoa que faz orçamentos, mas tenho mais ou menos uma perspectiva do valor que é investido em obra por alto. Faço, como é óbvio, a conta ao valor investido em obra versus o valor que vai ser revendido à propriedade. Certo. E como é óbvio, acho que muito mais importante que isso é nós termos em perspectiva qual é que é o retorno que o nosso cliente espera e em quanto tempo é que o espera. Ou seja, por exemplo, há investidores que querem um retorno de 10% em um mês e meio, há outros que querem um retorno superior de 25% ou 30% em 6 meses. Ou seja, acho que é importante avaliarmos o perfil de cada investidor e colocarmos isso em prática quando estamos a analisar cada negócio. Agora, na rentabilidade, eu acho que eu olho para o negócio da rentabilidade e revejo-me bastante, mas acho que é um negócio mais para quem já tem um capital próprio elevado e que já tem um património em si imobiliário que o faz também não ter uma preocupação em realizar o dinheiro de forma rápida. Portanto, investe, tem a sua rentabilidade e o ativo vai sendo rentabilizado ao longo dos anos. E tu, no teu caso, gostas mais do fix and flip ou gostas mais do buy and hold? Olha, eu na fase atual da minha vida e da minha carreira gosto mais do fix and flip, portanto, porque lá está, sou uma pessoa que ainda está a alocar capital, portanto ainda não tenho um património para te dizer que quero só investir na parte do rendimento, mas como é óbvio numa visão a longo prazo quero começar só depois a investir na parte do rendimento para gerar mais património. Agora, para quem está a alocar e quer alocar capital de forma mais rápida e mais célere, revejo muito mais na compra e revenda, sem dúvida. Sem dúvida, ok. Estando há pouco tempo no mercado, com bastante sucesso, e entraste no mercado com o mercado em alta, certo. Como é que tu vês, qual é a tua expectativa em relação ao mercado daqui para a frente? Olha, eu acho que o mercado imobiliário, pelo menos desde o momento em que eu entrei há 4 anos atrás até ao dia de hoje, tem vindo, como é óbvio, a sofrer um crescimento, diria, bastante acentuado. Passámos por situações complicadas desde o Covid, em que muita gente achou que os preços iam cair a pique e tiveram uma inversão completamente diferente e subiram. Passámos por a situação da guerra, portanto passámos por uma série de fatores externos que, de certa forma, fizeram com que as pessoas achassem que o mercado imobiliário ia abanar e os preços consequentemente iam cair. Enganámos todos e as coisas continuaram a subir. Agora,
eu numa perspectiva, pelo menos de 2, 3 anos, consigo ter uma visão mediante a situação atual. Ou seja, assistimos a uma procura elevadíssima, não é? De compradores, à procura de novas Sim. propriedades para adquirir, e assistimos a uma oferta escassa de produto. Ou seja, a construção nova é algo que eu vejo como um escape, ou seja, há construção nova, mas podia haver bastante mais. E eu acho que o fator construção nova é que também pode fazer aqui com que os valores se mantenham em crescendo, Certo. portanto, sem consequentemente nenhuma crise, nem nenhuma queda. Então eu vejo num período de 2, 3 anos o mercado imobiliário a crescer, se calhar não tão de uma forma acentuada como tem vindo a crescer nestes últimos 4 anos, mas acho que vai haver muitas oportunidades ainda a surgir e temos que olhar com positividade para o mercado. E daqui a 3 anos? Daqui a 3 anos, como é que está o mercado? É assim, eu acho que... O que é que tu acreditas? A ideia é esta, mas o que é que tu acreditas? O que é que eu acredito? Eu acredito que vão haver muitas oportunidades, porque acho que há muita gente que também não vai aguentar esta pressão de subida de valores, e acho que vão surgir oportunidades no mercado imobiliário, e aí é que estão as oportunidades para os investidores entrarem. Para quem está a adquirir a sua própria habitação, acho que hoje é o momento certo, porque daqui a 3 anos que os valores não vão ser certamente os mesmos do que hoje. E portanto eu digo sempre aos clientes que acompanho que o momento-chave para comprar imóvel é hoje, portanto não esperem por amanhã, porque amanhã o valor pode ser outro. Em relação à questão de nós, enquanto profissionais, acho que vai aguentar e acho que vão ficar aqueles que são sérios e que levam esta profissão de maneira consistente. E é esta a visão que eu tenho para os 3 anos. E é muito boa. É uma excelente visão. Agora vou-te fazer uma pergunta que vai dar para e vou dividir neste caso em duas, não é? Que conselho dás ou darias a quem está a iniciar a atividade imobiliária hoje? E faço-te a mesma pergunta para quem está a entrar no mercado de investimento, que há muita gente também a pensar em investir. Ou seja, para um lado e para o outro, como é que... Então, para o consultor que está neste momento a iniciar esta atividade, eu, como falhei no meu início em alguns aspectos, um dos fatores primordiais que eu digo mesmo às pessoas é: definam um objetivo claro e que seja realístico. Ou seja, não se coloquem a comparar com ninguém. É muito bom nós olharmos para exemplos com grande sucesso nesta profissão, mas esses exemplos também passaram, como é óbvio, por um processo, não é? Tiveram o seu processo até chegar aonde estão hoje. Então, uma das dicas que eu dou é: não se comparem a ninguém, façam sim perguntas a essas mesmas pessoas, tentem se inspirar nas mesmas, mas não tentem copiar, porque o copiar normalmente depois causa uma frustração, porque se tu não fizeres igual à pessoa vais cair na tentação de desistir. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é que as pessoas que estão nesta área a iniciar fiquem por muitos e muitos anos e que tenham muito sucesso. Então um dos fatores é: não se comparem a ninguém, façam o vosso caminho tranquilos, com ética, com respeito uns pelos outros. E tenham o dever de acrescentar, ou seja, não chega só a chegar ao mercado imobiliário e ser mais um. Tentem acrescentar mais ainda ao mercado imobiliário, porque o mercado imobiliário está cheio de consultores, cheio de pessoas que de certa forma são incríveis e que são essas mesmas pessoas que nos fazem ser melhores diariamente. Então quem entra neste momento no mercado imobiliário, o meu conselho que eu lhe posso dar é: venham com um propósito, venham com um objetivo claro e não apenas para ganhar dinheiro. Excelente dica. E para quem está a começar a investir? Para quem está a começar a investir, por outro lado, acho que também tem que ter objetivos, como é óbvio. Numa primeira fase, se calhar objetivos mais pequenos, para lhe dar de certa forma uma motivação para ir para o próximo negócio. Mas acho que junto o capital até darem esse primeiro passo, não queiram só simplesmente ter um valor e colocar logo tudo no investimento. Acho que é importante nós gerirmos aqui bem o capital próprio que temos em carteira e não alocar tudo no investimento. Ou seja, é importante fazer bem esta gestão para depois, se der mau resultado, ficarmos com algum capital de lado. Mas é acima de tudo terem objetivos claros e tangíveis e não apenas entrarem no investimento como sendo mais um ativo que estão a adquirir. Ou seja, entrem no mercado do investimento também para acrescentar, ok? Não só verem números. Claro que o investidor vê mais números do que muitas das vezes do que muitas das vezes outras coisas, mas acho que o papel do investidor é também acrescentar valor ao mercado imobiliário. Ok. Diogo, quero-te agradecer mesmo muito o facto de teres aceito este meu convite e estares aqui neste episódio do meu podcast. Para terminar, faço-te uma pergunta: o que é que os teus investimentos dizem sobre ti? Olha, os meus investimentos, aquilo que me dizem sobre mim é que... E agora fazes uma pergunta complicada. Então, é assim, eu acho que
o investimento de uma pessoa também diz muito sobre a pessoa, é certo? Verdade. Claramente, é aquilo que estás a dizer. Agora, eu quando faço um investimento é com o intuito, como é óbvio, de ter também um retorno sobre o mesmo investimento. Mas eu tento fazer o investimento com um objetivo também, que é aquilo que estávamos a falar anteriormente, que é também acrescentar valor ao mercado. Não me compensa também fazer 5 investimentos só por fazer, ou seja, eu faço um investimento, por exemplo, estou agora a fazer um investimento no Norte, que nunca fiz, olha, na tua zona, mas com o objetivo de começar também na parte do rendimento, ou seja, eu não me quero só focar na compra e revenda, quero também entrar no mercado do rendimento, no mercado da valorização e ter um património como ativo. E eu acho que é sem dúvida a visão do longo prazo, ou seja, eu não vim para o mercado imobiliário para ser mais um, eu vim para me destacar e nos investimentos também quero ser visto desta forma, não quero ser visto como um mero investidor, quero ir para o mercado do investimento para ficar por muitos anos e para cada vez que alguém tenha uma oportunidade de se lembrar de mim, porque eu fui uma pessoa ética com essa mesma pessoa. Boa. Eu. Olha, obrigado mais uma vez. Estamos?